surgimento de Roma como império que a gente conhece, por meio dos outros contos, mas o mais famoso deles é a história de Rômulo e Remo, em que, em resumo, após os irmãos ajudarem seu tio a retomar seu trono e a disputa entre eles para ver quem funda a sua cidade, Rômulo acaba ganhando e se tornando o primeiro rei de Roma. Apesar de ser um conto mitológico, fundamentou a origem da cidade que tinha por influências latinas, etruscas e de outros vizinhos na Península Itálica. Depois da queda da monarquia, a República foi instaurada e o Senado romano sendo uma peça-chave na política, enquanto o exército se tornando uma espinha dorsal para a expansão ao longo dos anos, conquistando aonde passava e aprimorando suas táticas de guerra. Mas e a Judéia? A região do Levante, mais especificamente a Judéia, onde vivia e passou na mão de muitas civilizações, e uma delas foi o Império Macedônico, de Alexandre o Grande. Porém, como ele não tinha herdeiros, em 323 a.C., a divisão do Império Macedônico, após a morte de Alexandre o Grande, sucedeu-se por vários outros generais, e a Judéia estava incluindo nisso, pelo Império Seleucida, um dos estados helenísticos que surgiu com a divisão do Império. Em 168 a 160 a.C., ocorreu a revolta dos Macabeus, que já puxam a referência da Bíblia Católica, onde tem um livro de Macabeus, onde cita essa passagem da Bíblia. Insatisfeitos com a imposição cultural e religiosa helenística, os judeus liderados por uma revolta contra o domínio seleucida, resultando na independência da Judéia. Em 142 a 63 a.C., o reino Hasmoneanos, a Judéia foi governada pela dinastia Hasmoneana, estabelecendo um estado independente que expandiu seu território. Contudo, conflitos internos e guerras civis enfraqueceram o reino. Em 63 a.C., ocorreu a intervenção romana na região. Durante uma guerra civil, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. A Judéia tornou-se um reino cliente de Roma, mantendo certa autonomia sob supervisão romana. Em 37 a 4 a.C., Herodes o Grande, nomeado pelos romanos, Herodes governou a Judéia como lealdade a Roma. Consolidou seu poder realizando grandes obras como a reconstrução do Templo de Jerusalém. Em 4 e 6 a.C. e 6 d.C., a divisão e instabilidade após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre seus filhos, mas a instabilidade política levou a Roma a intervir diretamente. Em 6 d.C., no ano 6, especificamente, a Judéia como província romana, com a deposição de Arqueula, filho de Herodes, a Judéia foi incorporada como uma província romana administrada por um procurador marcado pelo fim da sua autonomia política. O nascimento de Jesus é um evento central para o cristianismo, comemorado como o início da vida terrena de Jesus Cristo, considerado o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Esse evento é celebrado anualmente no Natal, que ocorre em 25 de dezembro para a maioria dos cristãos ocidentais, no calendário juliano. Obviamente que há algumas diferenças entre outras igrejas cristãs, e também não se sabe ao certo o dia, o mês e a hora que Jesus nasceu. Por mais que existam os cálculos, ainda assim, pelos teólogos, ainda assim é comemorado no dia 25 de dezembro, como eu já tinha referido anteriormente. Enfim, continuando. De acordo com os evangelhos de Mateus, Lucas, no Novo Testamento, Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Durante o governo de rei Herodes, sua mãe Maria concebeu de forma milagrosa por meio do Espírito Santo, enquanto ainda era virgem e estava noiva de José. Após o nascimento de Jesus, foi colocado em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles hospedarem. Então, alguns elementos importantes incorporam isso, como a estrela de Belém, os 3 reis magos, que ofereceram mirra e outras pedras preciosas, e assim a história como a gente conhece até o dia da crucificação e ressurreição de Cristo.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e, se vocês quiserem, podem se inscrever no canal. Bom, obrigado pela sua atenção e Feliz Natal com a família de vocês. Falou!